pauta! E o na pauta de hoje o clima azedou entre Lula e Lira. O double L aí do cenário político atual. Deu uma azedada no clima ali, rapaz. Eles tiveram uma conversa meio ruim. O vídeo de ontem, né? Trata basicamente disso, né? De uma certa maneira, a gente está ali falando sobre o STF, que declarou inconstitucional o orçamento secreto, né? Bom, vamos considerar que este vídeo de hoje é uma continuação aí do de ontem, tá? Porque esse de hoje nós vamos entender a votação. Por que da votação do Lewandowski? Essa votação que surpreendeu os outros ministros do STF, que esperavam, até porque, segundo interlocutores lá, né, eles mesmos, o próprio Gilmar Mendes, disse que esperavam um voto junto com ele, aonde no cafezinho lá do Supremo ele se mostrou, né, inclusive falas dele, inclusive do próprio Lewandowski, que mostravam que ele ia fazer aquelas ressalvas, igual o André Mendonça, o Cássio Nunes, o Xandão fez, e ele ia fazer essas ressalvas, mas ia fazer a manutenção do orçamento secreto, ia continuar. E aí ele vem com aquele voto onde ele bota a pá de cal e acaba com o orçamento secreto, votando junto com Rosa Weber. E surpreendeu ali a galerinha, os amiguinhos ali do STF. Mas o que aconteceu? Por que esse voto surpreendeu? Por que essa mudança de discurso? O discurso e depois na hora do voto foi diferente. Lembrando que o recesso e a pausa, né, foi pedida pelo próprio Lewandowski. Aí a votação foi retomada na segunda-feira. Então, você vai entender isso agora. Por quê? Tem tudo a ver com essa conversinha aí, esse clima azedo aí, né? Como diria o Galvão Bueno, aí se criando um clima terrível. Esse clima terrível entre o double L aí, o Lula e o Lira. Mas antes, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, então bota aí se inscrever. Ative o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Nos siga também nas redes sociais, tá? É só botar aí @napauta_hoje. Você nos encontra lá no Instagram, no Twitter. TikTok, nós estamos fora. Nós vamos até fazer um vídeo explicando sobre isso. Questões de políticas e diretrizes aí que não bateram e a gente deletou a conta e saímos do TikTok, ok? Outro dia aí, uma outra oportunidade, eu explico certinho o que aconteceu. Mas nós estamos no Spotify e lá no Spotify temos conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify. Então fique por dentro de tudo que a gente anda postando aí, tá bom? Na pauta. Vamos lá pro vídeo então? Vamos lá, vamos sem mais perda de tempo. Não foi perda de tempo, foi uma autopropaganda aí, né? Mas a conversa foi ruim entre o Lula e Lira, e isso nós apontamos como o que selou o destino aí do orçamento secreto, do fim do orçamento secreto, né? O Bolsonaro já tinha dado uma melada aí nos planos da galera, cortando algumas verbas, usou a caneta BIC, e agora o Supremo tá, né, trabalhando pró-Lula, né? Até antes eu quero fazer uma ressalva aqui. Poxa, o Lula já cumpriu aí as suas promessas de campanha, sem nem ter assumido. O Bolsa Família, manutenção do Bolsa Família em R$600, e o fim do orçamento secreto. Mas vamos combinar, né, que teve aquela ajudinha do STF, né? Evidentemente que o Lula é esperto, do jeito que é, macaco velho, viu lá que bater de frente com os caras não dá certo e que é muito melhor trabalhar com a ajudinha deles, né?
E os caras estão trabalhando para o Bolsonaro. Inclusive desrespeitando a hierarquia dos poderes, porque esse orçamento secreto foi... inclusive, se você... Assista o vídeo que a gente subiu ontem, o STF declara inconstitucional e tal. Assista aquele vídeo, porque ali a gente mostra a fala, ali os votos da galera, do André Mendonça, o Alexandre de Moraes, o Lewandowski, o voto, a declaração do voto deles. Gente, é a argumentação que teria que ser feita na Câmara. Corrigir, senão depois a Paola me pega aqui, né? É coisa do Congresso, legislatura. O STF acha que pode legislar. Mas que absurdo é esse? Sabe, é isso que está errado. Claro que nós somos contra o orçamento secreto. Hoje, no caso ontem, foi bom. Foi bom a decisão. Mas e daqui a pouco? Amanhã ou depois? Aí a decisão pode ser ruim. E aí quem é que vai bater de frente com o juiz da Suprema Corte? O cara da caneta. A caneta que manda prender, manda soltar. Aliás, essa caneta só está prendendo quem tem opinião, né? Quem manifesta opinião. E opinião contrária deles. E soltando corrupto. É o que essa caneta tem feito nos últimos dias. Mas aí que tá a tal da CPI Lava-Toga, né? Agora faz uma falta enorme, porque talvez ela pudesse frear isso e colocar o STF no seu devido lugar. No Poder Judiciário, não no Poder Legislativo. Ok, sem me estender muito, vamos aqui então para o nosso vídeo. Como eu já tinha falado, até ministros da Suprema Corte, bem próximos ali de Ricardo Lewandowski, se surpreenderam com o voto em que ele seguiu a decisão de Rosa Weber e selou o fim do orçamento secreto nessa segunda-feira que passou. Vários deles tinham ouvido Lewandowski dizer lá no cafezinho, lá dentro nos bastidores, que a resolução do Congresso, com mudanças nas regras para a aplicação dessas emendas, aprovada na sexta-feira, aprimorava e resolvia os problemas que ele via nessas emendas parlamentares do dito orçamento secreto. Então, ou seja, o resumo da ópera, o que dava a entender é que ele ia votar pela manutenção do orçamento secreto com ressalvas, assim como votou André Mendonça, Cássio Nunes, o Alexandre de Moraes. E no mesmo dia, depois de uma visita ao Senado, o ministro ainda afirmou que, fala dele, muito daquilo que estava proposto na resolução atendia às preocupações ventiladas pelos ministros no julgamento, iniciado na semana passada, então, e suspenso a pedido do próprio Lewandowski. O Gilmar Mendes, que votou nessa segunda pela manutenção das emendas de relator, também esperava que Lewandowski se juntasse a ele. Foi o mais surpreso com o voto de Lewandowski. Dá para ver nas imagens da TV Justiça. Se você não viu, procure as sessões lá no YouTube. Dá para ver na cara do Gilmar Mendes, a cara de surpresa do Gilmar Mendes, com o voto de Lewandowski. Agora, vamos lá. Agora que vem a chave do negócio. Contudo, quem acompanhou então os bastidores das negociações do final de semana entre Luiz Inácio Lula da Silva e Arthur Lira, Lula e Lira, Lira-Lula, em torno da PEC da transição, a PEC do estouro, não ficou tão surpreso assim com o desfecho do impasse. Para vários dos interlocutores com quem Lula falou entre domingo e segunda-feira, a conversa que ele teve com o presidente da Câmara no próprio domingo, sobre a aprovação da PEC da transição, ajuda a explicar o que aconteceu. Duas das coisas que Lira falou no encontro deixaram Lula muito irritado, azedou o clima, tá? Perdão.
Primeiro que não conseguiria aprovar na Câmara a PEC com a licença para gastar. Nós temos um vídeo aí sobre a PEC licença para gastar, onde a gente explica detalhadamente o conteúdo da PEC, tá? De pelo menos 145 bilhões acima do teto por 2 anos, com programas sociais como o Bolsa Família. Se bem que depois o Bolsa Família, o Gilmar Mendes deu mais uma ajuda, né, e tirou ele dessa PEC e disse, pode gastar fora do orçamento aí para pagar o Bolsa Família. Segundo Lula, relatou os aliados, né, relatou a aliados próximos dele ali. Lira disse que os líderes partidários só aceitavam o prazo de 1 ano e a proposta da PEC, aprovada no Senado, era de 2 anos. Então, para dar o que o petista quer, ele precisaria de, olha só, centrão por aí, né? PP, né? Cargos e espaço no governo. E ele ainda quer o Ministério da Saúde e o comando da FUNASA e do FNDS. E até mesmo a garantia de que teria 25 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto para aplicar. Claro que essa conversa foi no domingo. A votação lá, que o Lewandowski deu fim ao orçamento secreto, foi na segunda-feira. Então Lula teria respondido que o PT já cumpriu sua parte no acordo com Lira ao apoiar sua reeleição para presidente da Câmara, em fevereiro de 2023, próximo. E Lira, então, teria rebatido que os líderes dos partidos no Congresso queriam mais. Claro, a fome por poder do Centrão é insaciável. Por isso que eu sempre repito, o maior erro do Bolsonaro foi se aliar ao Centrão. Se bem que ele diz, com palavras dele mesmo, que ele era o Centrão, ele é do Centrão. Então, nem sei se ele se aliou, se ele sempre foi Centrão e a gente que se iludiu. A um aliado, Lula afirmou que não gostou do tom da cobrança adotado por Lira na conversa. Segundo um outro parceiro do presidente eleito, até agora as conversas entre os dois tinham sido cordiais, sempre descritas pelo petista como muito boas. Não foi o caso dessa última no domingo, que Lula considerou ruim. Só agora Lula conheceu o verdadeiro Lira, disse esse lulista próximo do presidente. A verdade é que Arthur Lira é um leiloeiro, né? Tá lá para quem dá mais ele vai. Eu sempre disse isso. E outra, falei quando o Bolsonaro apoiou ele, a eleição dele para a Câmara. Eu sempre disse, cara, esse cara é um leiloeiro, esse cara só vai para quem dá mais. Que absurdo, que loucura. Mas foi. E aí tá vendo agora, né, essa jogatina, essa negociação que ele tá fazendo aí com o Lula, né? Vamos lá, seguindo então, o petista teria ficado incomodado também com o fato de que Lira afirmou que não iria nem discutir a questão do orçamento secreto, porque considerava que o voto favorável de Lewandowski já estava garantido. Então, veja que, né, já sabiam ali, o andar da carruagem indicava isso, né? Indicava isso. Eu só fico me perguntando em que momento se deu essa conversa de Lula e Lewandowski. Porque para mim é evidente que ela aconteceu. Posso estar aqui criando, né, uma teoria da conspiração ou talvez pressupondo o prenúncio de um crime. Mas que essa conversa aconteceu, meu amigo, pode ter certeza que aconteceu. Eu só queria saber em que momento isso aconteceu. Se foi logo depois da conversa de Lula e Lira no domingo, segunda-feira de manhã cedinho ali, o Lula acordou cedinho e foi lá, bateu um fio lá pro... o telefone fixo era fio, né? Bateu um fio lá pro... Esse povo é da antiga, esse povo é do telefone de fio ainda. Se bobear ainda tá lá girando o negócio lá. E meteu um lero lá com o Lewandowski. Ó, chuta o pau na barraca aí que o Lira não nos apoiou. Não sei, né? Só lembrando, né? Lewandowski, que foi nomeado para o Supremo por Lula no ano de 2006, no primeiro mandato como presidente, era próximo da família
da primeira-dama Marisa Letícia e seus votos tendem a atender os interesses do petista. Não precisa ser muito mais esperto para fazer essa conta. 1 mais 1, 2. Né? Não precisa ser muito esperto. E a verdade é que esse STF inteiro aí ajuda pra caramba, né? Pra caramba esses governos petistas ao longo dos anos. Aí o cara que poderia fazer a diferença e botar um nome diferente foi lá e botou o Cássio Nunes, que é inclinado pros caras, enfiou o André Mendonça, que até livro em homenagem ao Dias Toffoli escreveu. Daí? Pô, daí é pra acabar, né? Uma baita sacanagem com o brasileiro, né? É aquela velha história. Errou e errou muito. E por isso que o PT voltou. Vamos lá, vamos tentar encurtar a ópera aqui, porque senão vai ficar muito extenso aqui o negócio. Lula tentou então argumentar que não tinha influência sobre a decisão de Lewandowski. E que o orçamento secreto era uma questão do judiciário, mas Lira não deu confiança. Claro, o Lira é macaco velho também. Segundo o próprio Lula relatou aliados, a conversa e o tom usado por Lira o teriam feito concluir que precisava botar o quê? Botar um freio no presidente da Câmara. E na tradução livre dos interlocutores mostra quem de fato manda. Diferente do Bolsonaro, que dizia que era o capitão, que tinha braço forte. Quem tem braço forte está se mostrando influente pra caramba é o próprio Lula aí mesmo. Então vamos lá, nas palavras de um petista bem próximo de Lula, a posição do presidente eleito, junto com o voto de Gilmar Mendes, retirando os pagamentos do Bolsa Família e do teto de gastos, liberaram Lewandowski para fazer o que sempre quis, votando junto com Rosa Weber e derrubando o orçamento secreto. Claro que a gente não pode afirmar isso, mas que o cenário nos mostra, dando a entender, atendendo o interesse do Lula. E no meio de tudo isso, ainda tivemos o Sérgio Cabral. Livre, leve e solto. Como diria... Deixa quieto. Sabe, são coisas assim que fazem a gente pensar, meu Deus, Brasil, 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 Brasil. Quando que você vai nos dar uma notícia boa, Brasil? No âmbito político tá difícil, tá complicado. Nós vamos encerrando um ano turbulento, um ano difícil, um ano que foi complicado, um ano eleitoral, um ano de rusga, polarizado, com dois candidatos aí que representavam praticamente a mesma coisa, né? Simples assim, o fato é esse. Dois candidatos populistas e que nos levaram à atual situação. E aonde a gente está refém de uma Suprema Corte que acha que pode legislar no país. Tá na hora desses deputados. Vamos ver o que a próxima legislatura vai fazer, mas está na hora deles acordar, porque senão eles vão ficar refém da Suprema Corte. E o pior é que não tem nenhum lá que possa peitar os caras, né? Porque todo mundo tem rabo preso. Eu faço uma ressalva aqui, e quero fazer essa ressalva com muito orgulho, inclusive, do deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que inclusive publicou, no mesmo momento que saiu essa sentença aí, ele publicou no Twitter dele uma opinião muito parecida com a nossa, onde ele diz assim, sou contrário ao orçamento secreto, porém não concordo que o STF assuma o poder de legislar. Então, é um dos poucos, uma voz solitária lá dentro do Congresso Nacional, que ainda está peitando e colocando esses caras no lugar deles. Parabéns ao Marcel Van Hatten, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, cara que tem feito a diferença e tem sido uma voz solitária dentro do Congresso Nacional. Parabéns.
Gente, não vamos mais estender, já bateu aí quase 20 minutos, então muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Perdoe aí as alternâncias aí de humor, mas é que tá ficando cada vez mais difícil, né? Não tá fácil. Lembrando você que tá aberto aqui o espaço para que você possa comentar e colocar o seu ponto de vista. Claro, a gente sempre lembra a você para que seja respeitoso, para que o seu comentário não seja deletado e que a sua voz e a sua opinião sejam ouvidas. Nós já fizemos uma live onde a gente deu voz às opiniões, aos comentários, e a gente vai fazer isso novamente. Então, seja respeitoso para que você e a sua opinião seja ouvida. Tá? Aqui é um canal democrático, tá bom? Nos siga também lá nas redes sociais, é só botar aí @napauta_hoje, você nos encontra lá no Instagram, Twitter e também no Spotify. Nós estamos lá no Spotify, onde tem conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.